Fala, pessoas produtivas, tudo bem? Hoje eu vou integrar aqui duas ideias, uma ferramenta e um conceito, uma metodologia de produtividade para como a gente pode fazer para ser mais eficiente e ter maior performance enquanto pessoas, né? É, a metodologia, o conceito que eu vou trazer aqui para vocês é o conceito do ser integral, cunhado por Stephen Covey, que é o autor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, mas também é uma filosofia antiga, uma filosofia oriental. Os indianos, os tibetanos, eles já trazem essa sabedoria já há milênios, e aí eu vou aqui só contribuir um pouco mais aí com vocês nesse sentido, tá bom? Então eu vou abrir aqui o mapa mental, ele vai abrir um quadro branco para a gente poder começar a trabalhar. E aí eu vou falando, vou mexendo no mapa mental e ao mesmo tempo explicando o conceito para vocês, beleza? Então aqui, ó, sempre no centro é o tópico do assunto, né? O assunto mais importante. Então vamos colocar aqui, ó. O assunto vai ser o ser integral. Qual que é a ideia dessa questão do ser integral? Como a gente falou aí alguns conteúdos atrás, de que a gente ainda vive o paradigma da Revolução Industrial, onde o importante era a mão de obra, né? Então até hoje a gente ainda contrata, a gente vai falar assim, quando vai contratar uma pessoa, a gente precisa, precisamos contratar uma mão de obra, precisamos contratar uma mão de obra barata, essa mão de obra é cara, né? Então a gente usa esse termo, né? Que não deveria ser o termo, não deveria ser o melhor termo para a gente usar nessa era que a gente já está, que é a era do conhecimento. Então a gente ainda está preso aos paradigmas da era industrial, tá? Então olha só, nesse conceito do ser integral, o ser humano ele é dividido em 5 partes, tá? Ele tem 5 corpos diferentes. Também na filosofia oriental também vamos falar de 7 corpos, vamos chamar de constituição septenária, tá? Então, ser integral ou constituição septenária, aqui, ó, constituição septenária, tá? Muito bem, vamos pensar dessa forma, tá? Qual seria o primeiro corpo? O primeiro corpo é o corpo físico. Ou seja, o que está ligado ao corpo físico? O reino mineral está ligado ao corpo físico. É o mais evidente no reino mineral, é o corpo físico. E nós, seres humanos, também temos parte nesse reino, que é o nosso corpo, né? A nossa carne, nossos ossos, ela faz parte desse reino mineral, faz parte desse corpo físico, tá? Então, esse é o primeiro aspecto desta constituição septenária. Então, o homem não é feito só de mão de obra, ele é feito de outras partes também. Esse é o primeiro nível, tá? É o corpo físico. Depois, a gente tem o corpo vital, que é o corpo de energia, e é aqui que a gente nos diferencia já, de alguma maneira, do reino mineral. Qual é o reino que domina aqui? É o reino vegetal. Tá? Então, tudo aquilo que tem movimento, que tem vida, ele é considerado como corpo vital. Tá? Esse é o aspecto. Então, a energia, né? Então, quando a pessoa morre, a gente não vê mais esse corpo vital presente nela, vira só matéria, né? A gente não tem mais acesso a essa energia. A gente também costuma usar palavras como tônus vital, né? O quanto que aquela pessoa tem vivacidade, vitalidade, né? Virilidade também vem dessa questão do corpo vital, que é o corpo, ou em algumas escolas também chamam de corpo energético, tá? Então, corpo vital ou corpo energético, tá?
Depois nós temos um terceiro corpo, que é o corpo emocional. Corpo emocional. Ou seja, aqui o reino dominante é o reino animal. É o reino animal. No reino animal, né, é muito claro que a consciência deles é muito no emocional. Eles conseguem reagir, né? Eles reagem de forma intuitiva e de forma emocional muito rápido para a própria sobrevivência deles, né? Então, o corpo emocional é um corpo vivo e é um corpo presente ali no reino animal, mais evidente no reino animal. Ele tem, se a gente pudesse fazer uma imagem de como seriam esses corpos, o corpo físico é aquele que a gente já conhece ali de matéria, o corpo vital seria um corpo sutil em volta desse corpo físico, ou corpo etérico também é um outro nome para o corpo energético e corpo vital. O corpo emocional seria uma outra capa em volta desse corpo etérico, e ele teria uma camada um pouco mais alargada, dependendo do quanto você tem essa evidência de corpo emocional. Tá? E o quarto seria o corpo intelectual. E aqui é que entra nós, mero mortais aqui, humanos. Estamos aqui, o reino intelectual é o reino humano, né? Então a gente tem esses 4 corpos aqui e as dominantes desses corpos são aí o reino mineral, vegetal, o reino animal e o reino humano, tá? Ser humano. Beleza. Nós acessamos todos esses corpos e aonde está a nossa disfunção? A nossa disfunção está em negligenciar os outros corpos. Então a gente dá muita atenção ao corpo físico, mas a gente acaba ignorando o aprendizado em relação aos outros corpos. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Como que eu nutro, ou como que eu alimento cada um desses corpos? E aí tem um quinto que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês, que é o corpo espiritual. Mas como eu alimento hoje o meu corpo físico? Quais são as coisas que ajudam a melhorar eu ter performance em relação ao corpo físico? São exercícios, né? Alimentação adequada, né? Isso é o que alimenta, é o que faz eu ter performance em relação ao corpo físico. Então, só voltando ao conceito da era industrial, que é contratar mão de obra, quando eu falo em contratar mão de obra, apenas a mão de obra, eu estou com atenção apenas a essa camada do ser humano, só ao corpo físico dele, né? Então, a gente, por muito tempo, a gente deu atenção, né, na era industrial, só preciso de alguém que repita os movimentos para produzir um determinado produto que está numa determinada linha de montagem. Hoje a gente sabe que isso não é suficiente, que a gente quer um ser integral, né? Então, só voltando aqui ao título, vou colocar aqui, ser integral. Constituição septenária. Septenária porque é de 7 corpos, tá? Daqui a pouco eu vou falar os outros 3. Então, ser integral. Então, nós não queremos mais uma pessoa apenas a questão física dela. A gente quer todos os outros. O corpo vital. O que eu preciso fazer para ter mais vitalidade, né? Aonde que eu aumento os créditos, né? Aumenta o meu saldo energético, né? Na minha conta energética, no meu tônus vital, na minha energia, aonde que eu consigo me alimentar e fortalecer e dar performance a essa vitalidade. Quando eu estou com acesso à
natureza. É uma das formas, tá? Quando eu respiro. Então, a respiração, ele é uma grande fonte de energia, tá? Outra coisa importante aqui é a própria alimentação também. A alimentação também, ela tanto ajuda o corpo físico, né? Como num nível mais orgânico, ela ajuda também no corpo vital. Mas é qualquer tipo de alimentação? Não. São produtos orgânicos, de preferência também produtos vivos, né? Existe uma teoria que chama crudivorismo, onde eu me alimento com produtos aquecidos no máximo a 40 graus, e aí eu me alimento da tônus vital, da energia desse corpo vivo. Então, quando eu como uma planta, quando eu falo planta, eu falo um vegetal, né? Uma alface, um agrião. Quanto mais orgânico esse vegetal é, e quanto mais cru ele for, mais eu absorvo dessa energia vital desses alimentos aqui para o meu organismo, para o meu corpo vital. Eu posso dizer a mesma coisa em relação à água e em relação a também às frutas, tá bom? Então isso tem a ver com a questão energética. Então eu vou colocar aqui também a água e os frutos. As frutas. Uma outra coisa que ajuda na questão energética é o sono. É durante o sono que eu reponho a minha energia. Então, durante um dia de cansaço, eu durmo, e se eu conseguir atingir o sono REM, que é aquele sono mais profundo, né? Que não é que eu desço numa frequência mais profunda. Então, nesse momento, eu recupero todo o meu sistema imunológico e toda a questão de vitalidade dos meus organismos e das minhas células, tá? E também regulo toda a questão de hormônio. Então, o sono é muito importante para esse corpo vital e energético. E tem um quinto fator aqui. Desculpa, gente. Um quinto fator aqui que tem a ver com a energia, que são a sua gestão das emoções. Então é sabido que as emoções, ela pode tirar energia. Então, se eu estou numa emoção ruim, eu diminuo a minha vitalidade, a minha energia cai. Se eu estou com preocupação ou com ansiedade, a minha energia cai. A depressão, que é um problema emocional, é hormônio e emocional, né? Químico e biológico, vamos dizer assim, tem interações com todos esses corpos que a gente está falando aqui agora, tá? Mas principalmente relacionado à gestão das emoções. Então, vai caindo a minha vitalidade na medida que eu não sei gerir direito essas minhas emoções. E ao contrário também é verdadeiro. Então, se eu estou numa emoção positiva, se tudo está indo bem na minha vida, se eu estou conseguindo resolver os meus problemas de forma saudável, se eu tenho bons relacionamentos, se eu convivo ou vivo num ambiente saudável emocionalmente falando, a minha vitalidade e o meu corpo energético ele é alimentado por isso e eu fico com mais vitalidade, tá? Depois eu tenho a questão do corpo emocional. O corpo emocional, eu diria aqui que é o mais próximo do nosso reino aqui, humano, né? Então a gente vira e mexe, a gente sai a nossa consciência, só para vocês entenderem, a nossa consciência é algo que navega em torno, orbita todos esses corpos aqui, e horas a gente está mais presente num corpo, horas mais presente no outro. Por exemplo, se eu dou um trupicão, se eu bato o meu pé numa quina de cama, a minha consciência vai automaticamente para o meu corpo físico, né? Então ele já está lá sentindo a dor física daquela situação, certo?
E se eu estou meditando, fazendo uma meditação, o meu corpo, minha consciência está em um restabelecimento aqui do meu corpo vital, se eu estou dormindo e assim por diante. Tá? O corpo emocional, ele é muito próximo do nosso reino aqui humano, né? O reino animal, se a gente fosse considerar uma evolução da espécie nesse sentido horário que a gente está falando, né? Um mineral que vira uma planta e a planta que vira um animal e um animal que vira um humano, a gente então está muito próximo de retroceder algumas vezes ou muitas vezes para esse corpo emocional. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que nos diferencia do animal, né, enquanto humanos, é o tempo de reação, é a nossa capacidade de pensar sobre um determinado estímulo. Então, o animal, ele vive sobre estímulo e resposta. E a distância entre o estímulo e a resposta é que nos torna mais humanos ou mais animais. Se eu sou aquele cara que eu reajo muito rápido, por exemplo, alguém me fechou e eu já xingo ele automaticamente. Se alguém faz uma provocação à minha pessoa e eu não dou conta de segurar o meu emocional, eu reajo. Nesse momento, o nosso corpo animal ele tá tomando mais conta do nosso, ele está sendo a tônica aqui do nosso ser integral, entende? Então, aqui a diferença é que entre o intelectual aqui, o ser humano, entre o estímulo e a resposta, existe o pensamento. E aqui a resposta. Né? Então eu posso me dar a chance, eu posso me dar o tempo de responder de acordo com um processamento que eu tenho aqui interno. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito da emoção é que a emoção ela é dividida em duas partes. A gente chama de sentimento e a gente chama de emoção. O sentimento ele é o input para essa emoção, tá? Então o sentimento é aquilo que os meus olhos físicos veem, ou aquilo que minha mente intelectual processa e interpreta aquele estímulo, né? Eu tenho um determinado sentimento. Esse sentimento gera um determinado pensamento, e esse pensamento vai gerar uma reação, uma resposta, e essa resposta ela pode ser mais humana, mais ser humano, do que ou mais animal, mais instintiva, de acordo com o nosso tempo de processamento aqui do pensamento. E a emoção é a saída disso. Então não é a mesma coisa, tá? Então a emoção é como eu reajo, eu devolvo para o mundo, eu devolvo para a minha realidade aquele sentimento que eu tive, tá? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos marcar essas duas aí, vamos voltar essa opção, vou marcar essas duas aqui. E aqui é o seguinte, ó, eu não consegui fazer um só aqui. Aqui, ó, é a nossa realidade. Realidade tem a ver com o que é o mundo real, porque existe um mundo real e um mundo imaginário. O input daquilo que foi estimulado, ele veio de um mundo real ou de um mundo imaginário também. E a minha reação, ela pode estar mais próxima da realidade ou mais longe da realidade. Quanto mais próximo da realidade, mais inteligência emocional eu tenho em relação a isso, tá? Então, é muito comum as pessoas darem proporções erradas a um determinado problema. Então, quando você dá o tamanho certo para o problema, não exagera e nem reduz o tamanho dele, você está mais próximo da realidade. E aí o teu input
teu sentimento. E como você reage e devolve isso para o mundo, e se essa devolução for mais próximo da realidade, maior a sua inteligência emocional em relação a isso, tá? O que ajuda a dar performance a esse corpo emocional? São técnicas, existem técnicas, por exemplo, eu vou citar algumas, mas tem muitas, tá? Por exemplo, existe técnica de PNL, ou seja, programação neurolinguística, onde você treina o seu cérebro a reagir do jeito que você quer que ele reaja. Existem técnicas como de hipnoterapia. Existem técnicas, treino mesmo. Treinar a reagir de uma determinada maneira. E uma coisa que é muito boa, que vem daqui do intelectual, que é o conhecimento, né? Quanto mais conhecimento eu tenho sobre uma determinada coisa, menos afetado pelo corpo emocional eu sou. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo, ou tem medo de andar de avião. Quanto mais ela sabe sobre o avião, quanto mais conhecimento ela tem a respeito do nível de segurança de um avião, quais as possibilidades de falha de um avião, como são remotas e tal, e tal, e tal, menos ela vai ser influenciada por esse corpo emocional aqui. Tá? Então, quanto mais eu sei sobre alguma coisa, menos eu temo aquela coisa. Não é interessante como nós, meros mortais, temos muito medo de bichos, assim como, sei lá, como um sapo, aranha, cobra, esse tipo de coisa, enquanto para um biólogo aquilo é tranquilo, né? O quanto a gente teme, por exemplo, um tubarão, e quanto para um biólogo ou alguém que estuda tubarão, que nada com tubarão, para ele aquilo lá é tranquilo, né? Então, tem a ver com o nível de conhecimento que a pessoa tem sobre uma determinada coisa. Então, quanto mais ele amplia o nível de conhecimento dele, melhor ele lida com essa questão emocional. E vocês têm um insight de que por que isso acontece? Porque quanto mais nós desenvolvemos as nossas habilidades humanas, menos troglodita a gente é. Então, menos animal a gente é. Entende? Então, nosso grande desafio na vida é sermos humanos. Sermos. Ser humano. Talvez esse é o nosso desafio. Toda vez que a gente está inconsciente, né, de coisas, a gente está mais pilotando nesse sentido aqui, ó, no sentido emocional. Toda vez que a gente deixa o nosso corpo emocional dominar o resto, significa que a gente está deixando esse cara aqui governar sobre os outros aspectos. Seria equivalente eu ter... Isso aqui são atributos, né? Eu, como ser humano, devo utilizar esses atributos ao meu favor. Mas toda vez que eu deixo o ser humano ficar submisso à emoção, é como se eu fosse o cavaleiro e eu carregasse o cavalo. O cavalo existe para me servir e eu monto o cavalo e ele me obedece. Mas se eu faço o contrário, seria o equivalente a gente carregar o cavalo. Isso tem uma origem também na mitologia, né? Na mitologia grega, onde o centauro é o homem que domina o cavalo, né? Ele é o cabeça e o corpo dele é o animal, e ele domina sobre o animal. Enquanto o minotauro é o contrário, é a cabeça animal dominando o corpo. Então, tem esses dois aspectos ali na mitologia que também fala muito disso que a gente está acabando de falar.
E tem e como a gente alimenta o nosso corpo emocional, eu já falei. E o corpo intelectual, como é que a gente dá performance para esse corpo emocional? A gente acabou de falar, através de instrução e conhecimento, aprendizado, leitura, né? E experiência também, leitura associado à experiência física, vital e emocional, isso gera um aprendizado de muito maior poder, tá? Então olha só, pessoal, o canal aqui é sobre ser produtivo e por que eu estou falando de coisas que parecem até filosóficas? Porque para um ser humano ser produtivo, eu preciso entender que existem esses 4 aspectos e eu preciso alimentar, eu preciso não negligenciar nenhum dos aspectos. Eu tenho que buscar potencializar e dar produtividade e performance para cada um desses aspectos. Para o meu corpo físico, fazendo exercício, fazendo uma alimentação saudável. Para o meu corpo vital, respirando bem, dormindo bem, tendo bons relacionamentos e boas emoções. Para o corpo emocional, eu tenho que treinar PNL, fazer hipnoterapia, resolver meus bloqueios, meus traumas e tudo mais. E eu vou tornar um cara com uma consciência emocional muito mais performática. E o intelectual através de conhecimento, instrução e prática dessas instruções. E aí eu tenho um cara aqui extremamente potencializado naquilo que a gente pode chamar de ser humano. Mas a gente tem um quinto aspecto que aí nem todo mundo acredita, por isso que eu deixei por último, mas não menos importante, talvez no meu ponto de vista, para mim é o mais importante, que é o ser espiritual. Então a gente tem um corpo espiritual. E tem as pessoas que dizem o seguinte, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena, né? Então, dentro desse corpo físico, dessa questão energética, desse intelecto, desse corpo emocional, existe algo maior, algo mais elevado e que me leva e que puxa, né? Puxa todo esse terreno aqui para o alto. Essa é a ideia. Esse ser espiritual, segundo o budismo e o budismo eu nem sei, mas segundo a filosofia oriental, ela é dividida em 3 aspectos, né? Mais os indianos talvez que lidem com isso, que é o aspecto da vontade, a intuição e o mental de arquétipos, a gente chama, tá? O que significa isso? O primeiro nível aqui seria eu ter uma mentalidade que seria a evolução dessa mente humana mais terrena, mais racional, para uma mente mais altruísta. Uma mente que tem um pensamento mais voltado para propósito, mais voltado para missão, sabe? Então aqui ó, uma mente que tem mais voltado para missão e voltado para propósito. Tá? Uma intuição mais, uma percepção mais aguçada, que é a intuição que as mulheres falam tanto, né? Que elas possuem. Essa intuição, ela não é desse plano aqui, ó, desses 4 corpos. Ela é de um corpo mais elevado, mais espiritual, mais próximo à fonte, né? Então, para quem acredita em Deus, seria um aspecto, uma característica que quem tem mais intuição significa que eu estou mais ligado à fonte, eu estou mais próximo dessa fonte, recebendo esse conhecimento a partir disso e a gente não sabe explicar, mas a gente toma decisões certas ou decisões erradas, né? Baseadas muitas vezes baseadas na intuição. E aí, quanto mais certo eu estou em relação à intuição, significa que eu estou mais próximo à fonte em relação a isso. E vontade seria essa vontade tem a ver com a força de vontade, sabe? Mas eu diria que atrelada ao amor, a uma coisa mais nobre também, que tem a ver com esses 4 aspectos. Com esses aspectos. O Steve Covey, ele fez uma resumida na teoria dele. Ele
dividiu só em 4 partes. Ele não considera esse vital energético, ele chama corpo emocional, físico, intelectual e espiritual. Então ele trata desses 4 aspectos, e aí ele fala que o corpo físico tem a ver com a questão do corpo mesmo, né? Da questão muscular e tudo aquilo que o corpo traz. O corpo emocional ele chama de QE, aqui o corpo físico de QF, inteligência física. O corpo emocional ele chama de QE, que é coeficiente emocional. O QI, que todo mundo já conhece, né? Que é você entrou numa empresa pelo alto nível de QI que você tem, que é o repertório que a pessoa tem, a capacidade de processar conhecimento e entregar respostas a partir desse raciocínio. Então é o intelectual, QI. QF, QE, QI e QS. No inglês, né? Porque QS de Spirit. Então ele também chama de QS. Então são as 4 inteligências que nós devemos desenvolver. Então, gente, eu espero que a partir de agora vocês pensem na seguinte situação, na seguinte questão: o homem não é só mão de obra, ele é tudo isso. E se a gente quer performar melhor, a gente tem que dar atenção a todos esses aspectos. E se eu quero um time, aí eu vou falar pelo olhar do outro, que é o seguinte, o olhar de empatia. Empatia também é uma mente de arquétipos aqui, tá? A empatia tá aqui em cima também, ó. Empatia. Perdão também tá aqui em cima, tá? Então, quando eu olho para outra pessoa, eu tenho que entender que aquela outra pessoa ela também é feita por todos esses corpos, e quanto mais hábil eu sou em apoiá-la a desenvolver todos eles, melhor vai ser meu time. Entende? Então isso vai tornar o meu time muito mais forte. E esse time começa na família, no treinamento dos seus filhos, no relacionamento com o seu cônjuge. Depois, isso pode ir para sua família mais distante, para os seus amigos, para os seus funcionários. E aí eu sonho com um dia onde onde as pessoas vão estar desenvolvidas em todos esses aspectos aí. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado demais dessa aula. Ela ficou grande, mas eu acho que ficou um conteúdo bem importante aqui para a gente poder avançar nos próximos conteúdos que eu vou passando aqui no nosso Você Produtivo. Beleza? Até a próxima e tamo junto.